O Vasco da Gama abriu negociações com Danilo, lateral da seleção, tentativa de chapéu no rival Flamengo. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute sobre o tema. Bora começar o vídeo com seleção brasileira, que assunto chato, né? O Brasil voltou a decepcionar, empate 1-1 com o Uruguai na Fonte Nova nessa terça-feira. 2 pontos conquistados na data FIFA do mês de novembro. Empate com a Venezuela fora de casa, empate com o Uruguai em casa. Com o resultado, o Brasil caiu para o quinto lugar na tabela de classificação das eliminatórias para a Copa na América do Sul. São apenas 18 pontos conquistados. O Brasil está atrás da Argentina com 25, atrás do Uruguai com 20 e do Equador e da Colômbia com 19. E à frente do Paraguai com 17. Se o Brasil bobear ou vacilar, vai ser ultrapassado pelo Paraguai na próxima data FIFA no mês de março, quando o Brasil faz 2 jogos bem complicados contra a Argentina e Colômbia. O desapego do torcedor com a seleção é tão grande que a Fonte Nova, estádio tradicional, onde o público apoia muito, não encheu. É bem verdade que os ingressos também completamente fora da realidade, o valor mais barato de R$ 100, o mais caro de R$ 800. Só para complementar, contar também que a CBF alegou que não foi responsável pela precificação dos ingressos, isso coube aos administradores da Fonte Nova e que a partir de agora ela só joga em estádios onde ela vai decidir o valor dos ingressos. Bora falar agora sobre a chance de Aleph Manga virar reforço do Vasco. Na noite dessa segunda-feira, durante o programa do Nicola, vários torcedores cruzmaltinos me perguntaram se existia alguma negociação. Quero registrar as falas do Aleph Manga em uma entrevista ao GE, abre aspas. A gente fica feliz pelo interesse do Vasco, que tem uma torcida apaixonada e é gigantesco. Mas eu deixo as negociações com os meus representantes. Sigo focado e fazendo meus treinos no dia a dia, mas fiquei muito feliz em receber essa notícia do interesse do Vasco, fecha aspas. Importante lembrar que o Aleph Manga tem contrato com o Curitiba somente até dezembro e não terá seu vínculo prorrogado. O Aleph também contou, nessa mesma entrevista, que vem sendo monitorado pelo Vasco já há bastante tempo, desde a época em que fazia sucesso com a camisa do Volta Redonda. Diante da escassez de grana no Vasco, e enquanto o clube não for vendido por uma outra SAF, é de se imaginar que esse seja o nível de reforços do Cruz Maltino para o próximo ano. A prioridade para o Pedrinho e para o Marcelo Santana em encontrar um zagueiro de ponta. O Vasco entende que precisa de um defensor de elite. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que vai tentar dar um chapéu no Flamengo pelo lateral direito Danilo, da Juventus e da seleção brasileira. Venho contando para vocês há semanas que Flamengo e Danilo conversam para a próxima temporada. O Vasco entrou forte na parada, inclusive prometendo ao Danilo que, em caso de acordo, o Vasco vai ajudá-lo num projeto que ele tem na sua cidade Bicas, no interior de Minas Gerais. É um projeto social que ajuda bastante gente. O Vasco está disposto a engajar seus torcedores para que o projeto vá para frente, algo que pode mexer com o sentimental do Danilo, lateral de 33 anos de idade, de saída da Juventus. Ele tem contrato até junho de 2025, mas tem sido bem pouco aproveitado. Até por isso, discute-se a possibilidade de uma rescisão do contrato de forma amigável em dezembro, para que ele em janeiro pudesse se apresentar a qualquer clube do Brasil. A negociação entre Danilo e Flamengo começa a partir do momento em que o Alexandro, seu ex-companheiro de Juventus, chega ao rubro-negro. Na oportunidade, o técnico era o Tite. O nome do Danilo foi discutido, o Flamengo gostou, o Tite também, e as negociações começaram a acontecer. Depois, com a chegada do Felipe Luiz, o nome do Danilo foi endossado. O Felipe gosta do Danilo, acha que seria um bom acréscimo e as tratativas continuam. O Vasco pretende investir alto no Danilo para que ele possa ser utilizado como lateral direito ou até como um zagueiro. Há uma busca muito grande do Vasco por um grande defensor para o próximo ano. Vasco que entende ser capaz de contratar o Danilo mesmo com salário alto, graças a uma série de saídas, como por exemplo do Galdames, do Rojas, do Rossi e do Kehler. Para completar, até o Payet pode não ficar para o próximo ano. Essa discussão vai acontecer no fim dessa temporada. Só para completar o noticiário do Vasco, o jornal inglês The Telegraph afirmou que Evangelos Marinakis, o grego magnata de muito dinheiro, está disposto a comprar um clube no Brasil. E esse clube pode ser o Vasco da Gama, algo que você soube primeiro no canal do Nicola. Boa noite, Nicola. Paulinho pode ser negociado. Scarpa no Vasco do grego? Só para lembrar, o Scarpa já trabalhou com o Marinakis, tá? O Scarpa foi reforço do Olympiacos na administração do Marinakis, assim como o Marcelo, assim como o Rames Rodrigues, entre outros jogadores. O Olympiacos do Marinakis contratou jogadores famosos.
E o Scarpa teve no Nottingham Forest e teve no Olympiacos, tá? Então o Scarpa conhece bem o grego e a relação dele com o pessoal não é boa, não. Essa possibilidade dá para descartar. Sobre Paulinho tá jogando no sacrifício, até por isso ele tem sido poupado. Tem jogado mais no segundo tempo. Ele tá sofrendo com uma lesão que deve ser tratada ao fim da temporada. Sobre a possibilidade de venda, se pintar uma proposta acima de 20 milhões de euros, pode haver acordo, tá? Mas o Paulinho já viveu momentos melhores com a camisa do Galo. E enquanto ele vivia esses momentos melhores, o Rodrigo Caetano era o executivo e me dizia que não o venderia por menos de 30 milhões de euros. Achei um baita exagero, mas, enfim. O Rugal quer saber se o Ryan vai ser mesmo vendido. A grande treta do Ryan, que é jogador do Vasco, é onde colocá-lo. O Textor quer comprar o Ryan. A ideia era colocá-lo no Lyon. Isso está descartado. O Lyon nem pode contratar jogadores na janela de janeiro. No Molenbeek, da segunda divisão da Bélgica, o Ryan não quer ir. E no Botafogo, o Pedrinho pediu que não rolasse. Só queria dividir com vocês uma curiosidade. Às vezes eu tenho a impressão de que o Textor vive num mundo paralelo. É o mundo do Textor. O trabalho que ele faz à frente do Botafogo é muito bom. Ele tira o Botafogo de um clube com todos os problemas e dificuldades para se transformar em um dos mais competitivos do país, e o ano de 2024 serve para mostrar isso. Mas a forma como o Textor administra as empresas dele, os clubes de futebol, essa forma é a mais arriscada possível. Ele faz investimentos contando com receitas futuras, com a ajuda de parceiros, que às vezes não se confirmam, e a maior prova disso é que a empresa dele, a Eagle, que administra clubes de futebol, hoje tem uma dívida de 500 milhões de dólares, ou mais ou menos 3 bilhões de reais, tá? E em meio a esse contexto, que já era ruim no ano passado, quando ele pega 133 milhões de reais emprestados para os clubes dele, pega no Brasil da XP, que ele cogita a possibilidade de construção de um estádio novo. Hoje o Durcésio Melo, presidente do Botafogo, estava falando que o Botafogo deve ter um estádio para 20 mil pessoas. Para quê? Para os dias em que o Newton Santos estiver reservado para shows, o Botafogo jogaria nesse estádio para 20 mil pessoas. Cara, confesso que certas coisas eu não consigo entender. Por exemplo, o Ryan. Você vai pagar 14 milhões de euros no Ryan. Se o Lyon não conseguir 100 milhões de euros até dezembro, até 31 de dezembro, não, até 31 de dezembro não, até o fim da... Peraí, deixa eu só lembrar se até o fim da atual temporada ou se até dezembro. É até o fim da temporada europeia, que equivale a junho. Se eles não conseguirem 100 milhões de euros até lá, o Lyon será rebaixado para a Série B. Não pelos resultados, mas por punição. Enfim, é incrível como a coisa está sendo mal conduzida, tá? É verdade que Matias Vargas tem chance de vir para o Vasco, joga na China. Eu fui pesquisar sobre o Matias Vargas, tá? A pergunta é do Matheus da Silva. O Vargas é um atacante de 27 anos de idade, passou sem sucesso no Espanhol, também teve na Turquia e faz ótima temporada no time do Oscar, no Xangai Port. O contrato se encerra em dezembro, é a melhor temporada da carreira dele, e ele tem sido oferecido para clubes brasileiros, entre eles para o Vasco, tá? Mas eu diria para você que há boa chance dele voltar para a Turquia. O Eric Ramos está lembrando que o Carille caiu e o Santos oficializou. O Vasco vai ter que devolver o dinheiro investido pela 777, não. Herbert, só para lembrar que todo o dinheiro investido pela 777 se transformou em ações para a empresa. 31%, tá? Se ela tivesse investido tudo que estava combinado, ela teria direito a 70% das ações. Então agora, quando o Vasco vender a SAF do clube, 31% desse valor vai ser destinado a quem controla a 777, no caso a CAP, porque a 777 está à beira da falência. O Fabiano Teles quer saber se o Felipe Viseu do Criciúma e o técnico Cari vão pintar no Vasco. Fabiano, eu não gostaria de nenhum dos nomes. Primeiro sobre o Carille. Cara que trabalha bem o sistema defensivo, mas está bem longe de ser um técnico confiável. Um técnico de primeiro nível, tá? E o Felipe Viseu é centroavante de qualidade bem discutível. Fabrício Valentini. Boa noite, Nicola. Viu a reportagem do GE de que a ACAP e a 777 foram chamadas para responder a investigações sobre lavagem de dinheiro nos Estados Unidos? Pronto, era só isso que faltava. Aí, puta, vou te falar uma coisa, hein, meu? Que difícil É difícil ser torcedor do Vasco, porque cada dia é uma notícia pior. O Francisco Glaubênio quer saber se o Aleph Manga pode pintar no Vasco. Tô mandando mensagem aqui para uma pessoa do Vasco. A pessoa do Vasco tá 2 dias sem me responder. Mas a gente vai tentando, né?
Aleph Manga em 2025. Mandei aqui, tá? Assim que tiver a resposta eu já conto para vocês. O Já Arrasta tá falando que o Aleph Manga é uma aposta, se é que vocês entendem o trocadilho. Foi suspenso por 1 ano por conta do envolvimento em casas de apostas. O Vasco tem que devolver o dinheiro investido pela 777, não, Herbert. A 777 investiu bem menos do que havia sido combinado. Faltavam 270 milhões desse ano e mais 120 do ano que vem. E aí, como ela não entregou todo o dinheiro que estava combinado, ela tem 31% das ações do clube. Esses 31% vão ser devolvidos assim que o Vasco conseguir um comprador que pague, tá bom? Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, cara, que a gente tá falando aí do Vasco da Gama. E pra você ficar por dentro de tudo, não perder nada, chega deixando seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação pra você ficar por dentro de tudo. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, vamos pra cima, vamos que vamos.